o professor da educação especial e a pedagogia Montessori. Bem, eu estava refletindo sobre o professor da educação especial, não é? E o método Montessori. Essa minha reflexão teve o impulso através de um aluno que eu tenho no momento, um aluno autista, e eu sou professora de música para esse aluno. São aulas individuais e eu não ensino um instrumento específico, mas eu acompanho ele e ensino ele música, não é? De várias formas, não é? Cantado, ritmo, não é? Nós lemos ritmo também, não é só a parte puramente prática, mas ele aprende a ler os ritmos, não é? E bem em breve eu vou começar a ensiná-lo também notas, não é? Enfim, nós fazemos o que se chamava antigamente, não é? Porque hoje se perdeu muito a qualidade da musicalização infantil, realmente é uma pena. Mas o que na velha escola se chamava de musicalização infantil. Esse aluno, esse menino autista, ele é um aluno extremamente agradável de tê-lo. Eu realmente tenho a honra de tê-lo comigo, né? Da gente poder ter esse tempo juntos. E eu vejo assim que ele, de forma geral, é muito bem assistido, muito bem assistido. Ele tem 7 anos de idade, não é? E ele estuda numa escola para crianças especiais, e eu sei que esses professores educadores de educação especial aqui na Alemanha, eles têm uma formação excelente. E eu vejo espelhado no comportamento dessa criança, não é? Essa criança é uma criança autônoma, não é? Então ele, por exemplo, ele se veste com a maior facilidade, ele amarra os sapatos, porque quem é educador sabe que nessa faixa etária, para qualquer criança, não é óbvio saber amarrar os sapatos assim com um cordão, né? Os próprios sapatos. Não é assim, não. Muita criança aí de 7, 8 anos e aí vai, que não sabe amarrar, não. É só naquele feixezinho do velcro e olhe lá. Então eu vejo ele uma criança autônoma, né? Eu vejo uma criança que sabe os seus limites, não é? Ele sabe ouvir, ele sabe, então quando ele tem que se retrair, que me ouvir, ele sabe quando ele pode falar, ele pede, né? Mostra como que pedindo permissão para falar, então ele interage de uma forma muito educada, não é? Eu vejo que ele é uma criança que ele tem, né, pela própria forma de ser, não é? Ele tem, às vezes, um excesso de emoções, não é? Onde ele mostra também, quando ele ama, né, a música, ama. Então, dependendo do momento da aula, quando ele fica muito empolgado, ele às vezes se extrapola, né? E aí tudo bem, então vamos 5 segundos, a gente vai respirar. Ele se acalma. Mas eu vejo assim, que criança bem assistida, com certeza. E isso também, é claro que é casa e escola. O pai é professor, porque eu tenho contato com o pai. O pai, ele já é professor, então mas ele é professor de adolescentes, né? Mesmo assim, e ele assiste
né, muito bem o filho. E eu vejo, mas isso não é só o trabalho de casa, isso com certeza também é o trabalho da escola. Complementando esse meu impulso aqui, há uns 4 anos atrás, quando eu fazia um encontro montessoriano, que foi muito perceptível, não é, para a turma, como os professores da educação especial se destacavam, não é? Eles já se mostravam realmente no seu conhecimento, na sua prática, muito à frente dos professores e dos educadores normais, não é? Aí a nossa reflexão é assim: o que tem na formação do professor de educação especial que falta na formação do professor comum? Porque é essa reflexão que nós temos que fazer, não é? Para poder enriquecer a formação e o olhar do professor comum. Porque é a nossa reflexão e é a reflexão da educação montessoriana, não é? Na realidade, toda criança é especial. Toda criança. Na realidade, não deveria existir a educação especial e a outra educação. Não, toda criança é especial, porque toda criança tem a sua individualidade. Toda criança tem os seus talentos, ou seja, os pontos onde ele tem mais facilidade, os pontos onde ele tem menos facilidade. Toda criança tem o seu próprio tempo de aprendizado e uma própria intensidade a qual ela se dedica às coisas, não é? Isso tem a ver com o que eu falei no vídeo anterior sobre a frase de Maria Montessori, não é? Então, o que é que tem essa formação dos educadores especiais, não é? Que nós podemos então acrescentar para outra. Eu gostaria que vocês colocassem aqui o que vocês acham, né? Qual a diferença, por que eles conseguem esse trabalho com melhor qualidade, que na realidade todas as crianças merecem essa qualidade. O que eu anotei aqui, a primeira coisa que esses profissionais têm é o olhar para o indivíduo, o olhar para o humano. Não é? Então, eu estou me ocupando com essa criança. Como é essa criança? Essa criança é assim, 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 assim. E isso já é o mais rápido possível que eles, né, tentam ver primeiro, fazer uma anamnese daquela criança. Então, é essa consciência pelo humano e pelo individual. Primar pela autonomia dessa criança. Não só na vida prática, não é? Ou seja, tudo que tem a ver com o seu corpo, não é? O asseio, o se vestir, não é? A vida prática em si, como o comer, toda a vida prática. É muito importante para eles. E é claro que a autonomia cognitiva também, né? Então, e porque a partir daí, a partir desse olhar individual, vai se construir as bases para a socialização. Porque a próxima pergunta é muito essa, né? Tem gente que pensa, mas é tão essa coisa de individual, não, mas é muito egoísta, não, mas tem que se socializar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. A linha não vai por essa direção, a linha vai por outra direção. A linha vai pela direção de que
a boa formação individual da pessoa traz a autoconfiança necessária para a socialização. E aí sim, a socialização vai então interagir com o processo com o processo de desenvolvimento da individualidade, não é? Mas para isso a pessoa tem que ter o mínimo de individualidade já por si, de autoconfiança, de autoestima, de autonomia, não é? Então, é isso. Acho que o que diferencia no momento, de fato, o professor e o educador da educação especial extremamente aproximado a uma linha montessoriana, é isso daí. O olhar humano, individual, a primar pela autonomia da vida prática, autonomia intelectual, esse desenvolvimento completo para partir, complementando então com uma socialização. Não é? Eu vejo que a formação atual do professor comum ainda precisa absorver muito desse tipo de conceito, de mentalidade, não é? E é claro que o educador da educação especial, aqui, pelo menos, não é? Ele tem um pouco mais de recursos, não é? Uma turma um pouco menor, não é? Ele é um pouco mais livre na sua atualização, né? Como ele trabalha mais liberdade. Isso também não vamos ser injustos com os professores comuns. Eles também precisavam de mais deste tipo de recurso. Coloca aqui, deixa aqui se você é professor de educação especial, o que é que você vê no outro professor comum e o outro no professor de educador da educação especial. Para mim e para Montessori também, toda criança é especial e toda criança merecia esse olhar e esse cuidado individualizado. Beijos e até mais.